Nós que somos de Deus, nós temos que entender uma verdade. A partir do momento que eu me entreguei a Cristo, eu vou começar a andar na contramão. O mundo aí fora está cultuando a carne, literalmente. E nós estamos na contramão, buscando o Espírito Santo, buscando alimento da palavra. Eu sou até um pouquinho radical, irmãos. Tem gente que, quando vai em 5, 6 cultos meus, às vezes não volta mais. Porque nas igrejas eu sempre falo, quem é de Jesus, irmão, não tinha nem que guardar esses dias de carnaval. Não tinha nem que guardar. Vou ficar em casa curtindo. Não, eu vou achar alguma coisa para mim fazer, porque eu sou contra essa praga. Você pode prestar atenção, irmãos. A minha esposa, ela foi enfermeira de maternidade muitos anos. Quando chega lá, meus irmãos, novembro, dezembro, começam a nascer os filhos do carnaval. E você sabe o que as mulheres fazem? Elas têm os filhos e já largam lá na maternidade para quem quiser levar. A maioria. Às vezes nós, como estamos, né, dentro da igreja, a gente não tem muita dimensão do que acontece. Mas quantas pessoas, gente, que não vão estar vivas na quarta-feira, nesses dias aí, vão ter a sua vida ceifada? Isso é muito sério, gente. Nós que temos temor de Deus como regra de vida, nós temos que começar, gente, a fazer igual o Judas escreveu lá na carta, tem que aborrecer até a roupa manchada de carne. Até a roupa manchada da carne é para aborrecer. Se você perceber, puxa vida, eu estou ficando distante, meu coração está frio, você tem que falar, não, Deus, eu não aceito. Jesus chegou e falou, você percebeu que o novo foi embora, jejua, acorde de madrugada, vai bater na porta do céu. Porque o que acontece? Se você sair hoje na rua e encontrar um desviado, e você perguntar para ele, como é que você desviou, irmão? Ele vai dizer, foi um dia que eu comecei a perder a graça das coisas, eu orava, já não me quebrantava mais, eu li a Bíblia, já não tinha mais aquele prazer. Porque eu gosto de falar, irmão, ninguém cai do dia para a noite, não. O diabo vai amadurecendo aquele fruto. E a hora que ele tiver trabalhado certinho, ele vai passar, irmão, a perna na pessoa. Todas as igrejas que eu pastorei, eu falo, gente, nós que somos um pouquinho mais antigos, nós somos os primeiros a ter que ter a atenção redobrada. Porque não esqueça você, irmãos, que Lúcifer nasceu no céu. E a história dele termina onde? Lá no lago que arde com fogo e enxofre. E ele quer fazer a mesma coisa conosco. Depois você, por favor, lá na sua casa, abra lá o Apocalipse 12. A Bíblia conta sobre a batalha que teve no céu. Quando houve a rebelião, diz a Bíblia Sagrada que Miguel e os anjos que ficaram fiéis a Deus expulsaram e lançaram aqui na terra o diabo. E a Bíblia fala, ai de quem habita na terra. Porque o diabo veio a nós com grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Como assim pouco tempo, pastor? Está tanto tempo incomodando essa praga? Né? Mas eu gosto de falar que na nossa vida ele tem poucas oportunidades. Então, quando ele tiver oportunidade, ele vai fazer o serviço. Porque ele sabe que sobre nós há uma capacidade de se arrepender. Ele detesta o ser humano, a imagem de Deus, porque nós podemos dar as escorregadas, a gente fala com Deus, pede perdão e Deus reconsidera. Então, por isso que eu gosto de falar, gente, tome cuidado para você não se esfriar. Leve com Deus uma vida séria. O pastor Fernando pregava durante o dia hoje aqui. Os mandamentos de Deus não são pesados, irmãos. Praticar a palavra não é difícil. Para você ter uma ideia, tem um versículo na Bíblia, é o Eclesiastes 7:29,
que o escritor fala bem assim, Deus fez o homem reto, mas ele fica procurando invenções. A Bíblia dá os conselhos ali para que a gente viva direitinho. E aí, de repente, a gente começa a achar que aquilo não é para nós. Como eu falei ainda há pouco, quem tem um pouquinho mais de estrada, acha que foi promovido a ovelha-chefe. E Jesus falou, só tem um mestre, o resto é tudo irmão. A gente tem que, cada dia estar acordado e perceber. Ninguém melhor do que você sabe a tua real situação. De vez em quando, pare na frente do espelho e pergunte, se Jesus voltasse hoje, eu ia ou ficava? E você tem a resposta. Jesus decidisse voltar hoje, o que ia ser de mim? Que tem uns que a gente percebe, estão fazendo força, pessoal, para ficar pregando na tribulação. Né? Eu não vou no arrebatamento, eu fico na tribulação pregando. É melhor não, né? Porque na grande tribulação não vai ter Espírito Santo para convencer ninguém. Estou falando isso aqui, irmão. Tem gente nesse culto precisando acordar. Você já foi luz na mão de Deus. Você está apagadinho. Deus quer que você seja uma labareda de fogo, não um pedaço de carvão. Você pode prestar atenção. O carvão aceso queima. Apagado faz sujeira. É isso que os crentes andam fazendo aí. Se eles estão acesos, o diabo chega perto e torra. Eles estão apagados, eles saem fazendo sujeira por aí. Eu disse aqui na semana passada que nós iríamos hoje começar a buscar a Deus em favor de grandes operações. Até fiz um desafio. Para algumas pessoas, ela dorme com um problema hoje e amanhã ela acorda, resolveu. Que foi o que aconteceu lá no caso de Ezequias. Ele apresentou a afronta, que na mesma noite Deus passou lá com o anjo dele e derrubou todos os inimigos. No outro dia, quando eles acordaram, cadê os inimigos? Só estava os urubu pairando lá no arraial dos filhos do pessoal da Síria. Então eu quero hoje começar a falar com você sobre você construir os maiores livramentos da sua vida. Eu vou te ensinar a construir os maiores livramentos da sua vida. Você vai ver coisas grandes acontecendo por causa desse princípio que eu vou começar a te dar hoje aqui. Eu quero começar com você lá em Marcos 11. Depois a gente vai lá na história do Ezequias. Marcos 11, versículo de número 12. Eu comecei a pregar isso aqui na quarta-feira, para você ter uma ideia. E como mexeu comigo esse texto, pessoal? Preguei na quarta, preguei na sexta e vou falar com você hoje aqui. E se, como diz, der pano para manga, nós vamos costurando, né? Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Jesus, ele disse, gente, que o Pai vai ser glorificado na nossa vida quando nós dermos frutos. Então, eis o porquê dessa passagem ter mexido tanto comigo. Você sabe que a palavra de Deus, você pode extrair delas as lições de duas maneiras. Aquelas lições que são diretas, como os mandamentos, por exemplo, não matarás, não furtarás. E aquelas coisas que Jesus faz e que serve, meus irmãos, como parâmetro para tudo. Quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera, talvez você não sofra traição de alguém nesse sentido. Mas qualquer tipo de mal que a pessoa cometer contra você, você tem toda a necessidade de fazer igual Jesus fez. Olha, eu vou te perdoar, não vou te condenar. Mas vá e não faça de novo. Então são coisas desse tipo que a gente tem que pegar e tirar as lições para nós. Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.
E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia o quê? Alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E essa frase que eu estou frisando. E os seus discípulos ouviram isso. Esse foi, gente, um recado que o Espírito Santo fez questão que todo mundo escutasse. Tem coisa que Deus fala com você que só você entende. Às vezes o marido chega em casa e comenta com a esposa: olha, Deus falou comigo isso aí. Não, eu não entendi assim. Só que esse recado ele foi o quê? Ele foi geral. Os 12 que caminhavam juntos escutaram. Se você pegar a passagem de Lucas, aonde conta sobre a entrada triunfal de Jerusalém, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava entrando na cidade, Jesus começou a chorar. E Jesus vai dizer: puxa vida, se vocês entendessem o que está representando a minha chegada aqui. Porque vão chegar dias que os inimigos vão se levantar, vão te encher de trincheiras, vão te sitiar, e diz que não ia sobrar pedra sobre pedra. E Jesus dá o porquê. Porque não entendeste o tempo da tua visitação. Então já venho falando aqui para as pessoas desde quarta-feira, que direto e reto, irmão, vai ser procurado fruto na nossa vida. O que Jesus estava fazendo aqui era dando um exemplo. E o interessante é que a Bíblia Sagrada fala que não era tempo de figo. Deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que eu estou no reino de Deus, os parâmetros humanos de tempo já não valem mais. Que sempre quando eu converso com as pessoas sobre isso aqui, eu gosto de falar, Jesus, quando ele estava pisando nessa terra, ele vivia de acordo com a cultura celeste ou com a cultura terrena? Claro que era a cultura celestial. Lá no céu tinha doença. Por isso que quando ele encontrava o doente, ele tinha que curar aquela pessoa. Tinha lá 5.000 homens com fome. Ele não queria despedir aquelas pessoas com fome, porque no céu não tem isso. Então, quando ele olha para aquela figueira, folhas, aparência, todo jeitinho, mas sem frutos, ele lança ali uma sentença. Você não dá fruto para mim, você não dará fruto para ninguém. E eis aí o porquê de tanto crente frustrado. Porque lá em Isaías 61, versículo 3, a Bíblia diz que nós vamos ser árvores de justiça, plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. E como eu disse para você no começo, Deus só é glorificado quando nós damos muito fruto. E deixa eu te falar, se tem uma coisa que Deus, meu irmão, tem... Quando você lê na Bíblia ali a palavra fome, está tudo diretamente ligado a desejo. Deus não sente fome, mas Ele tem desejo de encontrar frutos em nós. E é isso que eu tenho falado para você desde o começo que eu comecei a pregar aqui. Nessa época agora, onde está todo mundo disperso, perdido, querendo apenas aproveitar, nós estamos indo numa contramão. E deixa eu te falar, é triste isso, mas já fazem muitos anos, pessoal, que a nossa geração vem se deteriorando. Você pode olhar hoje, as pessoas estão desfiguradas. Elas perderam a identidade, elas perderam a pureza. É só você pegar, quem é um pouquinho mais rodadinho aqui, veja o que era padrão de comportamento 30 anos atrás e olha hoje. Vamos ser sinceros, gente. 50 anos atrás, a grande maioria dos brasileiros não era evangélico. Mas se alguma das filhas perdesse a virgindade antes de casar, o que era? Era uma vergonha para a família. E não tinha evangélico no Brasil, não. Eram católicos. Por aí afora vai. Mas era conduta. Acabei de falar, eram valores que existiam. Deus me livre, comprar e não pagar. E não tinha crente. Pelo contrário.
pessoal rezava todo dia. 6 horas da tarde era a hora do terço. Quem é dessa época aí? Era a hora do terço. Mas o pessoal tinha o quê? Valores. O cidadão, o patrão largava ele cuidando do caixa da loja, e não faltava um centavo. Por isso que eu disse, as coisas vêm se deteriorando. E é aí que entra eu e entra você. O Senhor com desejo, com vontade de se realizar através de mim e de você, e às vezes ele vem e só encontra aparência. E se você for estudar a questão da figueira, ela só consegue produzir frutos se ela tiver folhas. Então ela tinha toda a condição, gente, de poder dar o fruto ali. E eu sou sincero, eu creio firmemente dentro do meu coração, que se naquele dia essa figueira libera o fruto ali para Jesus, a gente já está hoje aplaudindo uma árvore. E hoje, pelo contrário, você lê que ela foi o quê? Ela foi amaldiçoada. Tanto que no outro dia os discípulos passam por ali e falam, mestre, essa figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Ele fala ali, nunca mais como alguém fruto de ti. Quando você lê isso aqui, você pensa que ele conversou. Ele deve ter descarregado ali uma palavra de ira. Porque existe uma coisa na Bíblia chamada pecado de omissão, que é poder fazer e não fazer. Você pode se guardar do errado e não se guarda. Você pode fazer o que é certo e não faz. E esse é um dos grandes problemas que nós estamos encontrando hoje. As pessoas podem se doar um pouquinho mais. Elas podem fazer algo além e não estão fazendo. E o que esse texto falou muito sério comigo é isso. Se eu não vou fazer para Deus, eu não vou fazer para ninguém, pessoal. É como se minha vida ficasse aleijada. Por isso que quando você pega a Bíblia, e principalmente eu gosto de falar para as pessoas sobre o livro de Ageu. O livro de Ageu era uma época de recomeço. Deus estava dando uma segunda oportunidade. E vou falar a verdade, irmão, quem se converte é a segunda oportunidade da nossa vida. A gente teve a primeira quando nasceu, e a próxima é quando a gente se encontra com Deus. Porque nós temos a chance de pegar e fazer tudo diferente. Fazer tudo ao contrário. Tem alguns aqui que se eu pegar e perguntar como é que você era antes de se converter, você vai contar a história até de arrepiar o cabelo do Durval. Arrepia mesmo. E de agora a pessoa vem e se converte, ela tem que fazer completamente o oposto. O que ela tinha de ruim, ela tem que ser agora generosa, bondosa, amável. Por isso que é importante você colocar isso dentro do seu coração. E já que nós estamos falando dessa questão de irmos na contramão, vamos lá para 2 Crônicas 29, que é a história que eu quero começar a estudar com você hoje. É muito provável que esse assunto venha a render para nós alguns domingos aí. Mas como nós não temos pressa de aprender, né? O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Eu quero falar com você sobre esse homem chamado Ezequias. Para você ter uma ideia, o Ezequias ele era bisneto de Uzias. Se você ler o 2 Crônicas 26, você vai ler que Uzias ele foi um dos reis mais prósperos, bem-sucedidos da história do reino de Judá. Agora diz a Bíblia que ele conseguiu tudo aquilo porque ele buscou. E quando ele estava debaixo de uma liderança de um homem chamado Zacarias, ele era fiel àquelas visões. Então diz a Bíblia que Deus fez com que ele crescesse. Aí o que acontece? O Ezequias, depois de um certo tempo, se desvia. E aí o Uzias tem um filho chamado Jotão. Esse Jotão, diz a palavra de Deus,
que ele era uma pessoa correta, mas ele nunca entrou na casa de Deus. E eu gosto de falar, irmão, tem muita coisa que nós passamos de pai. Aí o Jotão teve um filho chamado Acais. E aí, esse Acais foi o diabo em pessoa. Além dele não servir a Deus, ele mandou trancar as portas do templo. Fez altares idólatras por todo o reino. E aquela coisa, o salário do pecado é o quê? Chegou uma hora que Deus não pôde mais segurar, ele perdeu a vida. E aí vem o filho dele, Ezequias. Aí esse Ezequias toma uma decisão: fazer diferente. Ir na contramão do que o seu pai fez. E eu vou te falar, irmãos, muitos de nós aqui, se formos copiar o nosso pai de carne e sangue aí, a gente ia ter sérios problemas. Semana passada o pastor Fernando falou que o pai dele molhava a chupeta no velho barreiro. Alguém lembra disso? Você já pensou? As outras coisas também? Aí diz a Bíblia que o Ezequias tomou uma decisão. Vamos lá? Segundo Crônicas 29. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Olha só, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera o quê? Davi, seu pai. Isso aqui é pesado que eu vou falar, mas a Bíblia me dá liberdade. O Ezequias rejeitou a paternidade de Acás. Isso é sério, hein? Diz a Bíblia que ele escolheu Davi como exemplo a ser seguido. Deixa eu te perguntar, você que vem aqui hoje para orar comigo por milagres. Para quem que você olha? De quem que você tira as referências? É óbvio, nós olhamos para Jesus, mas na nossa vida comum, quem são os nossos referenciais? Nós temos pessoas, gente, nós temos pessoas de quem nós podemos tirar os exemplos. Agora, o que eu percebo hoje? As pessoas, elas pegam referenciais errados e começam a seguir aquilo. Eu vou te falar, eu quando cheguei à igreja, eu não tinha muito conhecimento sobre Jesus, então eu pegava como exemplo as pessoas do ministério. Não tá aqui conosco, foi cuidar de uma igreja, o irmão Mário, o pastor Mário. Aquele irmão, durante muito tempo, ele foi referencial para mim. Ele vinha, falava da Bíblia, eu, tá certo, não sei o quê. E você quer ver uma coisa séria? Eu estava hoje aqui procurando uma Bíblia para poder assistir a mensagem. Eu encontrei aqui na igreja a minha primeira Bíblia. Encontrei minha primeira Bíblia aqui hoje. Eu falei, Jesus, passou tanto tempo e eu estou aqui, graças a Deus. E naquela Bíblia, quanta coisa que o irmão Mário falava, que eu ficava lá anotando, rabiscando, não sei o quê, e tal. Aí a primeira pergunta que eu faço para você aqui agora é essa: de quem que você tira os exemplos? Que vou falar para você, irmão, tem gente ruim, mas tem gente boa. E você é que escolhe para quem que você dá atenção. Porque você pode prestar atenção. Falei com você sobre gente que se desvia. Normalmente a pessoa que se desvia é porque se decepcionou com alguém. Vamos ser sinceros, se fosse o Ezequias olhar para o pai dele, não tinha pai, não tinha tio, não tinha primo, pois ele voltou lá em Davi. Vamos ser sinceros, irmãos, a gente pega os maus exemplos porque a gente quer. Eu me ofendi com fulano. Pois larga ele para lá. Fulano me decepcionou. Meu irmão, não tem tanta gente boa para você se espelhar.
tanta gente correta, tanta gente decente. Guarde isso dentro de você. Nosso grande problema é esse. A gente gosta muito de embalo. E eu sou sincero com você. Fazem muitos anos que eu parei de andar de embalo. Se eu estou vendo que alguém está indo para o buraco, que vá sozinho. A vida já deu, irmão, muitas demonstrações para nós. Que se nós adotarmos certas condutas, aquilo vai dar errado. Gente que trabalha e age com desonestidade, a qualquer momento ela vai ser pega. Vamos jogar limpo, irmãos. Quando que algum de nós aqui, 20 anos atrás, achava que político ia ser preso? Ser sincero. Quando nós aqui achávamos que gente poderosa ia para a cadeia? Pois está indo todo mundo, meu irmão. E quanta gente que se enveredou para esse lado porque achou. Político ninguém pega. Pega. Qualquer hora dessa você encontra um doidão aí, um tal de Sérgio Moro aí, que começa a mexer na sujeira. E eu sempre falo isso para as pessoas, irmão. Aquele que se acha esperto, uma hora ele vai achar alguém que é mais esperto que ele. A qualquer momento, o valentão vai achar alguém que é mais valente do que ele. De vez em quando eu fico vendo esse pessoal discutindo no trânsito. Eu olho e fico só pensando, uma hora dessa, um cara desse que sai xingando, correndo atrás do outro, ele vai encontrar alguém com uma arma na cinta. E aí vai ser a última vez que ele vai xingar alguém no trânsito. É um conhecido meu aí. Esse cara é até pastor hoje, glória a Deus por isso. Toda vez que alguém fechava ele no trânsito, ele ia atrás. Já viu, pessoa? Engata o carro e sai patinando igual doido atrás. Aí um dia ele foi atrás e tal, o quê? Aí nisso encostou um senhorzinho com o carro e falou, moço, posso te dar uma palavrinha aqui? Pode. Você não leva a mal não tenho nada a ver com você, mas eu vi hoje um rapaz ser morto porque ele fez a mesma coisa que você. Não faz mais isso não. Você tem filho? Tenho. Pensa no seu filho. Pensa na sua família. Esse amigo falou para mim, rapaz, nunca mais eu fiz aquilo. Aí teve um outro que falou. Aquele cara fechou ele andou 10 quarteirão atrás do cara. Quando ele encostou no semáforo do lado do cara, você viu o que você fez? Me desculpa, moço. Diz que na mesma hora ele murchou. Preste atenção em quem que você anda copiando. Porque ninguém nasce bravo, irmão. Nasce. Você ficou brabinho, nervosinho, porque você viu alguém fazendo e você achou bonito aquilo. Ninguém nasce roubando ninguém. Você viu alguém fazendo e você pegou o mau exemplo. Algum bebezinho sai do ventre da mãe adúltero? Não, você viu ou conheceu alguém sem vergonha, alguém pegador? Aí eu vou fazer a mesma coisa. O Ezequias, se fosse ir atrás dos embalos que tinha na época, ele ia ser macumbeiro, ele ia ser feiticeiro, ele ia queimar os filhos dele no fogo. Não, diz a Bíblia, o que ele fez? Versículo de número 3. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e fez o quê? Veja que forte isso aqui. No 1º ano do seu reinado, no 1º mês, ele já tomou uma decisão. Não, mês que vem eu faço, semana que vem eu faço, quando der eu faço. Isso aqui cancela as nossas desculpas. É igual de vez em quando vem umas pessoas falar, pastor, eu sei que não pode viver amasiado, mas eu queria saber, eu posso tomar Santa Ceia sem ser casado? Aí eu pergunto, mas não casou por quê? O senhor veja bem, né? Porque eu quero fazer festa, aí a moça quer casar de branco. Gente, vamos ser sinceros. Isso é importante? Isso é secundário. É bacana? Casar na igreja, noiva, né? A noiva ainda entra na igreja que nem um astronauta, assim, né?
da minha, não sei o quê. Se der para fazer, faça! Mas se não dá, se livre do erro. Só isso. Ah, eu não tenho dinheiro, pastor. Olha, nós temos aqui nesse culto quase 50 pessoas. Eu duvido que alguém aqui, se você falar que não tem dinheiro, alguém não chega e paga teu casamento. Não, tem gente que pode dizer que não tem. Tudo bem, não tem, não sobra, não tem condição. Beleza, eu converso com uns 4, 5 aqui que pagam o teu casamento na hora. Não é verdade? Apoiado, exatamente. Diz a Bíblia que no primeiro ano, no primeiro mês, ele já foi lá e já abriu as portas da casa de Deus. Isso quer dizer o quê? Ele deu liberdade para a presença de Deus ali. E às vezes nós ficamos protelando. E vou ser sincero, irmão, se você quiser desculpa para você fazer o que é errado, você tem, ó. Você consegue entender isso? Isso tem que ficar claro para você. Os maiores livramentos da sua vida vão começar a ser construídos quando você parar de protelar as coisas. Ah, eu tenho uns amigos aí, mas eu estou orando a Deus para que eles saiam da minha vida. Meu irmão, se você não sair com eles, esqueça. Porque a gente quer empurrar para Deus fazer as coisas que nós temos que fazer. Não é Deus que exclui a amizade do Facebook, não, irmão. Ah, eu estou gostando de uma pessoa, mas ela está comprometida. E você acha o quê? Que Deus vai vir, vai colocar a mão no seu coração e fazer uma mágica. Gente, nós tomamos a decisão. Esse negócio de colocar como prioridade, abrir as portas da casa de Deus, não foi ninguém que falou. Ele entendeu o que tinha que fazer. E eu sou sincero, irmão, tem gente, vou falar aqui nesse culto, que você fica pedindo a Deus para mostrar para você as coisas que você sabe que é certo. Aí eu vou orar para ver se Deus quer que eu dizime. Biblicamente falando, você não tem que ficar pedindo resposta do que você sabe que tem que fazer. Vamos supor. Eu já ouvi muito disso. Ai, Deus, abre uma oportunidade para me pregar a palavra para o fulano. Gente, você fala com a pessoa todo dia. O que você quer? Que ela fale para você? Pregue para mim. Deus diz, abre bem a tua boca, que eu encherei. Você começa a falar, meu irmão, as coisas vão fluir na sua vida. Agora é questão de decisão. No primeiro ano do reinado, no primeiro mês, ele foi lá e abriu as portas da casa de Deus. E o interessante é isso aqui, versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia. Você está vindo, o que é imundo, o que é errado, tire. Corta fora. Ele tomou aquela atitude, viu? Psiu, e ele chamou quem estava perto dele. Porque eu vou te falar uma coisa. Quantas vezes eu já ouvi isso? O irmão da igreja. Aí, os filhos dele não queriam saber de nada. Filha, filho, levava namorado para dormir dentro de casa, e o irmão da igreja ia lá e comprava camisinha ainda por cima. E você sabe o que eu escutava? Pastor, é melhor fazer aqui dentro do que lá fora. Eu não sei, meu irmão. Eu tenho um filho de 7 anos. Enquanto ele estiver morando debaixo do meu teto, quem manda? Sou eu. Vai fazer safadeza aqui dentro de casa, não. É o quê? Eu não sei, irmão. Eu fico olhando hoje, eu acho esquisito. Porque eu sou daquele tempo que a mãe olhava, o pai olhava, a gente já sabia de tudo, não era assim? Dava aquela olhada, a gente já tremia. Hoje o pai olha, pisca, faz careta, e o filho, o que é?
E eu gosto de falar, mas não perdeu, não perdeu a beleza. Vou contar para vocês, meu filho até 1 ano e pouquinho atrás, ele vinha falar comigo, pai, você, pai, você, pai, você, pai, você. Eu falei, eu nunca chamei meu pai e minha mãe de você. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa aqui, filho. Sabe como é que fala com o pai e com a mãe? Sim, senhor, sim, senhora. É. Sim, senhor, sim, senhora. Entendeu? Entendi. João, o nome dele. Senhor, pai. O Ezequias chamou quem estava perto dele e falou, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário o quê? A imundícia. Teve uma vez que eu estava numa igreja e veio muito claro assim, as pessoas elas deixam se levantar dentro das suas casas altares. Eu era candidato a pastor. E naquela época, eu era o evangelista que mais conhecia bem a cidade. Pra você ter uma ideia, eu sou filho de ex-taxista, e meu pai deixava os livros da Rádio Táxi em casa, eu ficava lendo o nome de rua. E ele chegava e perguntava, onde é que é isso aqui? Isso aqui é tal lugar, isso aqui é tal lugar, isso aqui é tal lugar. Aí o pastor da fé na época, tem aqui umas visitas aqui, Tatuquara, não sei aonde, tal. Falei, deixa comigo que eu sei onde é. Ele falou, enche o tanque do carro, lava que nós vamos fazer visita amanhã. E aí o que acontece? A gente foi lá no Tatuquara, naquela época estava no comecinho ainda, era bem mais perigoso do que é agora. E a gente entrou na casa de uma pessoa daqui da igreja, e a pessoa veio com um quadro, falou, pastor, unge esse quadro aqui, eu achei esse quadro tão bonito, quadro de anjinho. Aí o pastor pegou aquele quadro na mão, ele falou, tá vendo aqui? Era uma ponte, tinha 2 crianças na ponte e 2 anjos em cima. Só que na água, tinha claramente desenho de demônios olhando para as crianças. O pastor falou, você vai deixar isso aqui dentro da sua casa? Não, não vou deixar. Então deixa que a gente leve e destrói. Faz pouco tempo que virou o ano, gente. Alguém aqui ganhou cesta de Natal no final do ano? Levanta a mãozinha. Quem ganhou? Cesta de Natal vem torrone, panetone, bolacha, uva passa. Mas vem também o quê? Vinho, champanhe, por aí afora vai. E daí a pessoa, isso aqui é tão bonito, eu vou enfeitar a estante da minha casa. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, eu era roqueiro. Não parece, né? Mas era. E um dia eu estava aqui e veio o pastor lá de Cascavel, Paulo Lemos, pregar. E eu tinha, gente, 150 CDs de rock. E não era do camelô da esquina, não. Eu mandava importar o CD. Minha mãe está ali assistindo, ela pode falar que é verdade. Eu tinha 150 CDs, CDC, Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden, não vou falar o nome dos capetas aí, mas... E o que acontece? Eu vinha na igreja aqui no culto das 7 da manhã. E eu vinha aqui e adorava Jesus. Aí chegava em casa, o que eu fazia? Eu expulsava os demônios aqui, chegava em casa, pegava tudo de novo. E daí nesse dia o pastor Paulo Lemos abriu o Salmos 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Ninguém me falou dos CDs. Ó. Cheguei em casa, fiz uma trouxa, porque era muito para trazer no busão. Trouxe ali, entreguei. No outro culto, vim e entreguei o resto. Aí veio um crente miserável. Por que você não vendeu, irmão? Deu dízimo.
não presta para mim. Ah, eu pego as champanhe, os vinhos e dou para os outros, pastor. Você é um homicida. Ai, pastor, é verdade? Aí depois, muitos anos, já ele falar para mim, irmão, para destruir aquilo ali deu trabalho, porque estava cheio de gente aqui que queria vender os CDs. Graças a Deus que não sobrou nenhum, né? Gente, tem que tirar do santuário a imundícia. Gente, vou te falar uma coisa, você vai chegar em casa hoje e vai começar a enxergar. Você vai enxergar a coisa errada dentro da sua casa. E se você quiser jogar no lixo, joga. Quiser trazer para a igreja para a gente destruir, traga. Mas arranca da sua casa o que está errado. Posso falar? Ah, eu tenho foto do ex-namorado. Falei. Tive uma visão aqui agora, irmão Rodrigues. Né? Ai, pastor, mas foi meu primeiro amor. Ele foi tão bom que deu errado. Você vê que forte esse negócio, né? Foi tão bom que, ó, naufragou o Titanic. Gente, pelo amor de Deus. Homem casado que fica olhando o Facebook de antiga namorada, isso é adultério, irmão. E você quer que o anjo saia daqui e amanhã cedo você acorde abençoado. Mas não vai, não vai. Gente, isso é sério. Qual que é a frase? Tirai do santuário a imundícia. Eu sou marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Não, mas fica brincando com fogo, irmãos. Vai se queimar. Qualquer momento vai se queimar. Você sabe qual que é o maior perigo de tropeçar? É naquelas coisas que você fala, isso aí não dá nada. Eu conheço gente, irmão, que pagou para ver onde dava. E pagou caro. Você quer ver como é sério isso aí? Estou falando aqui, tem gente, irmão, que eu estou pregando, você acha que é besteira isso aí que eu falo. Uma vez eu atendi uma moça na igreja. Ela, mesmo depois de batizada, continuou curtindo. Entendeu? Curtindo? Saio, fico, durmo, acordo. Você já entendeu. Aí teve uma altura da vida que ela resolveu levar a fé a sério. E ela estava trabalhando num lugar onde as pessoas elas eram designadas para atender pessoas. E aí chegou a vez dela atender. Quando ela chega para atender, ela dá de cara com um ex-namorado. E foi aquele ex que ela pintou, bordou, cozinhou, fritou. Ela falou, sentia nojo de mim mesma. Porque eu me emprestei para fazer essas coisas, mesmo já sendo de Jesus. Isso é sério, gente? Tire do santuário a imundícia. Que mais? Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio o quê? Grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em... Se você tem uma caneta, circula esse versículo 10, pinta de amarelo, de verde, não sei o que você vai fazer. Agora me tem vindo ao coração que façamos o quê? Um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira.
Ele falou, gente, se fôssemos para nós vermos o que foi feito, o que estava acontecendo, nós iríamos continuar no errado. Mas ele falou, agora me tem vindo ao coração que façamos o quê? Conserto com o Senhor. Ele falou, gente, a única coisa que vai fazer com que a nossa vida dê certo é nós entrarmos em aliança com Deus. É isso que eu quero que você entenda hoje. Você não pode sair dessa porta para fora hoje sem fazer esse conserto com Deus. Porque ele falou, as coisas só vão parar de dar errado se nós fizermos conserto. A única coisa que interrompe o ciclo da derrota é você estar em aliança com Deus. Hoje terminou um dos cultos, uma pessoa veio aqui falar comigo, pastor, meu casamento, não sei o quê, blá, 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 blá. E eu falei, e você, como é que está você e Deus? Eu estou vindo na igreja hoje depois de 6 meses. Eu falei, vou dizer se é homem, se é mulher. Eu falei, ô criatura, o que você quer que eu diga para você? Que você lute pelo teu casamento? Que você chegue em casa e dê flores para o cônjuge? Que você faça uma janta bem gostosa hoje? Falei, você tem que voltar para Deus. Aí peguei lá, o 1 Coríntios 7,14, diz que o marido descrente é santificado pela mulher santa. E o marido crente santifica a mulher perturbada. Eu falei, como é que você quer fazer uma coisa pela pessoa que nem você tem? Por isso que Ezequias falou, gente, não adianta nós querermos fazer qualquer outro tipo de coisa sem primeiro ter aliança com Deus. E aí o que acontece? Versículo de número 11. Agora, pois, filhos meus, o que ele mandou? Não sejais negligentes, pois o Senhor o quê? Vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para ser de seus ministros, e para queimardes incenso. Eu estou pregando aqui agora, eu estou diante só de pessoas escolhidas por Deus. O que ele diz? Não seja negligente. Leve a fé a sério. Eu vou falar para você, irmão. Eu não falo muito, mas eu vejo bastante. Eu sou, irmãos, de uma época bem romântica com Jesus, assim. Semana passada eu estava aqui falando na reunião de obreiros, acho que vocês estavam aqui, e eu estou aqui falando, pessoal, não sei o quê, babá, tinha obreiro retocando maquiagem enquanto eu estava falando. Como é que é o nome disso? Negligência. Eu sou de uma época que quando um burro fala, não é? É falta de educação? Maravilha. Mas é o quê? É falta de temor. Eu não sei, gente. Eu sou de uma época assim, que para poder trabalhar num culto, você tem que pelo menos assistir outro. Aí tem obreiro que não vem nesse domingo, daí domingo que vem, veste o uniforme. A glória do Senhor está caindo aqui. Não está, não. Não está, não. Tá, mas demora. Não está. Falou, filhos, não sejam o quê? Negligentes. Você está saindo da sua casa para vir para o culto, vem brigando na rua. Vamos lá para a igreja, vamos me atrasar. Chega lá, o pastor fica falando. Tá com horror na rua, daí chega aqui. Não posso viver longe de você. E Deus falou, está longe faz tempo. Porque a Bíblia diz que se eu não amo o próximo que eu vejo, como que eu vou amar Deus a quem eu não vejo? Eu simplesmente troquei o lugar de frequência, porque antes eu ia na missa, hoje eu venho no culto, mas estou sem Deus do mesmo jeito. Vamos ler de novo? Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor o quê? Tem escolhido, você é um escolhido de Deus, meu irmão. Valorize isso.
Você é escolhido de Deus. Tinha tanta gente para Deus chamar, Deus chamou você. Eu falo, tinha tanto nego bonitinho, esbelto, Deus chamou um gordinho. Escolha, não tem como explicar isso. Ele me escolheu para quê? Para quê, gente? Para estardes diante dele e para o servirdes. Já faz anos que eu falo isso nas igrejas. Olha só que interessante. Deus criou todas as coisas, diga amém. Deus falou à terra, produza as árvores. Certo? Correto? Deus falou para as águas, produzam os peixes. Correto? Aí para fazer você, ele falou com quem? Com ele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fez o homem. Veja a coerência das coisas. Deus falou com a terra para que ela produzisse as árvores. Tira a árvore da terra para você ver. Morre. Pega o peixinho e fala, peixinho, você vai ser terrestre agora. O que vai acontecer? Aí o inteligente do homem quer viver sem Deus. A grande diferença é que o diabo mata sem tirar a existência. Por isso que você se engana. Não oro. Não aconteceu nada. Vou sair daqui hoje e vou para o bailão. Esse é o seu engano. Porque o diabo mata sem tirar a existência. Domingo que vem tem Santa Ceia. Você vai ficar mais um mês sem ceiar? Não tomei a ceia, não morri. Não morreu fisicamente. Mas lá no seu interior, está fedendo já. Por isso que ele falou, filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele e para o servirdes. E para serdes o quê? Irmão, além de nós estarmos aqui servindo a Deus, Deus quer nos usar. Porque ministro é esse. O que ministra, o que libera, o que executa. Eu fui chamado por Deus, Ele me escolheu para que eu ministre as coisas dele nessa terra. Você tem um chamado para ser usado por Ele. Por isso que vem hoje, irmão, esse puxão de orelha. Eu estou pregando aqui para você, eu estou sentindo minha orelha queimando. Vem esse puxão de orelha, porque Deus quer usar você. Aleluia! Deus quer usar você diante dele. Eu fico lendo a Bíblia, o Eliseu, vive o Senhor em cuja presença eu estou. Forte isso, né? Isso é sério, gente. Isso é sério demais. Como eu disse para você, você está construindo hoje aqui os maiores livramentos da sua vida daqui para frente. Entendendo que você é escolhido para ficar diante dele e para daqui a pouco começar a ministrar as coisas dele. Glória a Deus. Não sei o que aconteceu de hoje para trás, mas hoje é dia de conserto com Deus. Foi o que o Ezequias falou, hoje me tem vindo ao coração. Vamos nos consertar. Vamos ajeitar a nossa vida. Se tiver que arrancar a imundícia de casa, arranca. Aí o senhor falou de CD, pastor. Tem tanto CD de música secular lá em casa, pastor. O que eu faço, pastor? Só te faço uma pergunta, é seu? Ah, é meu. Então você pode. Ah, mas é do meu pai. Então deixa lá. Não se mete no que não é teu. Ai, pastor, tem uma imagem da Aparecida desse tamanho lá. É sua? Ah, é. Então, se livre. É de não sei quem. Deixa lá. Aproveita aí a mensagem. Chega lá e fala, nunca mais como alguém fruto de ti. Vai secar aquela praga lá. Diga-me. Em nome de Jesus. Agora, se está na sua mão fazer a diferença, faça. Você está começando hoje a construir os maiores livramentos da sua vida.
que Deus vai ministrar coisas grandes através de você. Você vai viver milagres, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.